E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? E me fizeram uma pergunta, um cara lá de Manaus me fez uma pergunta aqui no canal, dizendo assim: Harley, por que você é behaviorista radical? Então eu vou responder isso por meio de uma videoaula. O behaviorismo radical, né, o comportamentalismo radical, ele é um ramo da psicologia que tem o comportamento como objeto de estudo. Eu presumo que você saiba isso, mas se você não sabe, você vai saber, você está sabendo agora. Né? E o behaviorismo ele compartilha concepções positivistas, empiristas, racionalistas e materialistas. Em outros termos, ele utiliza o mesmo rigor teórico e metodológico da ciência para explicar o funcionamento dos organismos humanos. Não que as outras matérias, que as outras disciplinas, que as outras correntes da psicologia não façam isso, mas fazem de uma maneira cuja credibilidade é colocada em xeque pelas correntes científicas. E o behaviorismo diferente disso, o behaviorismo por conta do objeto de estudo ser observável e poder ser colocado, levantado questões aí em cima dele, ele meio que tem mais credibilidade, tá? O behaviorismo radical, ele não é apenas uma das ramificações das teorias da psicologia, mas ele é uma filosofia. Ele é um estilo de vida, que propõe que a gente conceba um mundo em que o homem seja responsável por arranjar as situações que te dê prazer de modo gradual, para que as consequências aconteçam sem muitas dificuldades, porque viver e aprender por tentativa e erro assim, é algo meio ruim, demasiadamente ruim. Então, é o que eu falo sempre, behaviorismo radical é mais do que mero ponto de vista da psicologia, mas é um estilo de vida, tá? É filosofia, é filosófico o negócio. Quando você lê o texto do Skinner, quando eu li o texto do Skinner, Ciência e Comportamento Humano, eu vi que eu tinha que ser behaviorista, porque tinha tudo a ver com a minha visão de mundo, com a minha visão de sujeito, e porque ali a ideia é que você fomente o sujeito a se desenvolver. É um estilo de vida. O behaviorismo radical, ele é um ramo da psicologia que defende que o homem ele é um ser único, tá? Ele é um ser fluido e ele é um ser evanescente, cuja personalidade e identidade se constrói no decorrer das experiências. Isso aqui é fantástico, porque embora o behaviorismo ele tente buscar as leis que regem o comportamento humano, a gente sabe, tá escrito no livro do Skinner, que o ser humano é único. Tá? O funcionamento dele é fluido, é único, é evanescente. A personalidade e a identidade ela se constrói. Tá? Quando você vai ver as psicanálises da vida, as linhas mentalistas, elas formam mecanismos que não individualizam o homem, tá? Que acontece de um jeito em um, acontece de outro jeito em todo mundo. O behaviorismo ele tem um pouquinho disso também. Só que o Skinner fala que esse pouquinho disso, bem, ele fala não, ele escreveu, que esse pouquinho disso que o homem tem, que a gente tem das outras linhas, é porque a gente é limitado, tá? E graças a essa limitação a gente não vai conseguir jamais explicar o homem na sua plenitude, tá? Porque o homem é complexo demais. A gente não consegue, você não vai ver um behaviorista sério estabelecendo relações de causa e efeito de um comportamento. Como as outras dizem, isso foi o inconsciente do cara. Isso não existe no behaviorismo. Não existe inconsciente, mas também não existe dizer que algo causou A. A gente pode dizer que a gente observou, que parece que aquilo influenciou de alguma forma um comportamento, né? Mas não que A causou B. Isso não existe, tá? Uma coisa que me fez também me tornar muito, muito behaviorista é que nessa linha não existe uma pessoa com mais ou menos capacidade que a outra, mas a gente acredita que existem ambientes que são facilitadores que as pessoas não têm acesso. Por exemplo, faz toda a diferença do mundo eu estar aqui ministrando essa aula com você, mas que eu estou com o ventilador ligado ali. E se eu for para o quarto, eu não estou no IPSI porque já é tarde da noite, estou em casa, mas se eu for para o meu quarto tem ar-condicionado. Aí como é que o cara que está lá na favela que não tem isso vai conseguir ministrar uma aula dessa para você? Entendeu? Ou seja, é o ambiente, são as condições que são diferentes, né? E aí vem as pessoas que não conhecem achando que o behaviorismo é o contrário, mas não tem nada a ver. A gente acha que o mundo é que não oferece condições para as pessoas se desenvolverem de maneira plena e absoluta. Legal?
O behaviorismo ele considera o fenômeno humano complexo demais para ser possível reduzi-lo, tá? Como um todo, né? Então a gente faz isso meio que por partes. E a gente também não estabelece relação de causa e efeito, como eu falei, mas a gente meramente correlaciona as variáveis aí por meio de estatística, sendo que o resultado da tabulação ele vai indicar, ser um indicativo de possível relação ou não, possível relação. Você vai ver sempre os behavioristas usando os termos possivelmente, provavelmente. A gente observa que aquilo parece ser daquele jeito. A gente nunca vai dizer, ó, aquilo é daquele jeito, aquilo é daquele outro jeito. Porque a gente não pode falar isso, é ingenuidade. E a gente vê muito isso nas linhas, nas psicanálises da vida. Inclusive, essa era uma das minhas maiores críticas. O behaviorismo, ele considera o fenômeno humano complexo demais para reduzir. Só que a gente sabe que ele compartilha, que tem algumas coisas que a gente consegue reproduzir, são coisas pífias, né? Que de uma maneira geral a gente não consegue fazer nada no laboratório. Ah, Harley, mas faz experimento com o ratinho. Porra, pelo amor de Deus, a gente não conseguir adestrar um ratinho também, né, meu? Tá tirando. Mas você não vai conseguir adestrar um ser humano. Não da mesma forma que você adestraria um rato. E você não vai conseguir fazer um ser humano, porque tem um texto lá do Watson falando o seguinte: me dê 5 crianças e eu vou fazer elas formarem o que ela quiser. Aquilo ali foi ingenuidade, tá? Ele não consegue. Ninguém consegue. Eu ia falar, só Deus consegue, né? Mas não vou misturar as coisas, né? O behaviorismo, ele não entende, bem, isso é perigoso de eu falar, mas eu vou falar aqui. Ele não entende o homem com uma visão reducionista, mecanicista, tampouco determinista, mas ele usa pressupostos pautados pela ciência. Por que eu estou falando que eu vou ter muito cuidado em dizer isso aqui? Porque a gente correlaciona, né? Porque a gente usa... Então tem um quê de mecanicista, né? Eu digo que ele não é mecanicista, o behaviorismo não é mecanicista nem determinista, porque ele não estabelece relação de causa e efeito, mas ele não faz isso porque não consegue, não porque não é ou porque não pode, tá? Mas enfim, uma coisa muito legal no behaviorismo é que ele não culpa o homem por seus comportamentos, mas sim o ambiente como responsável por maior parte deles, né? Então se existem aqueles seres humanos que são as bostas, porque existem, é por culpa da sociedade, por culpa do mundo, tá? Não da sociedade especificamente, da sociedade também, mas mais do mundo, como um todo, que é uma merda também. O mundo é uma porcaria, né? Se você for ver hoje, o mundo tá uma droga. E aí as pessoas ficam todas malucas e a gente tende a culpar as pessoas, mas quando o mundo é que é uma droga, né? E a gente tem que saber lidar com isso e viver bem nisso, né? E o behaviorismo, ele não culpa o homem por esses comportamentos, né? Mas a gente tenta ajustá-lo para viver bem nessa sociedade infrutífera e extremamente hostil, né? Fazer as pessoas se relacionar e interagir. O behaviorismo, eu sou behaviorista porque eu acho isso muito bonito, tudo isso que eu estou falando aqui eu acho muito legal, de verdade, tá? E porque o behaviorismo ele entende o homem como reagente ao ambiente, né? Que atua não passivamente, e fala que o homem ele age sobre o mundo mudando e sendo modificado, estando numa constante metamorfose, tá? Então, para terminar, eu quero deixar claro que ser behaviorista radical é mais do que pura ciência, mas é ciência em benefício da humanidade. É ser um ser que experimenta sempre, né? E por isso a gente, assim, eu poderia escrever falar aqui mais 1 hora, mas eu acho que é o suficiente para você entender o behaviorismo do meu ponto de vista, né? E tentar de repente te influenciar para que você seja mais um de nós, tá bom?